Olá galera, tudo bem? A galera aí que estão pleiteando as vagas das universidades, das faculdades do Enem. Eu sou o professor Leônidas, lá do Colégio Alfa Ômega. Estarei aqui a convite da Coordenação Regional de Ensino de Trindade, tá? Para lecionar, para trabalhar com vocês um conteúdo que é simples. É um conteúdo básico, porém de suma importância para você que vai fazer a prova do Enem, beleza? Olha só, nosso conteúdo ele tem um pré-requisito básico, que são os elementos da comunicação, tranquilo? E nós vamos chegar nesses elementos da comunicação. Em seguida, nós vamos ver outra parte que é super interessante, que são as funções da linguagem. Prestem atenção que a função da linguagem, ela caiu nos 10 últimos certames do Enem, tá? E eu trouxe ao final aí algumas questões para discutirmos, algumas questões para entrarmos, digamos assim, no cerne do Enem, e vocês vão descobrir como é fácil, como é mole resolver as questões que são relacionadas e direcionadas às funções da linguagem, beleza? Olha só, primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte, são os elementos da comunicação, como eu já havia dito, certo? Primeiro cara aí é o emissor. Neste caso, neste contexto, o emissor, digamos assim, sou eu, professor, a convite da CRE Trindade, beleza? Nós vamos transmitir para vocês o conteúdo relacionado às funções da linguagem, beleza? Em seguida, o receptor é você, aluno. Você que vai receber essas informações. É você que vai captar o que nós temos para oferecer para vocês, tranquilo? Na telinha ainda tem lá, ó, a mensagem. A mensagem diz o seguinte, é o conteúdo transmitido para você, é o que nós temos para levar para você de conhecimento. A mensagem você vai ler, vai ouvir e vai ver. Mais adiante tem um ponto super interessante que eu vou falar para vocês. O próximo ponto é o conteúdo. O conteúdo é o conjunto organizado, digamos assim, de signos. São as palavras. Qual o significado que ela tem no nosso contexto? Qual o significado que as palavras têm na nossa comunicação, no processo de comunicação? E isso é simples, é básico. E, para dar continuidade, o referente. Aí sim, o referente tem uma relação direta com a mensagem. Por quê? Você tem uma mensagem e você precisa entender, você precisa compreender essa mensagem, que é o referente. O referente, ela é nada mais a composição do seu entendimento. Tranquilo? Beleza? Vamos seguindo? Olha só, para encerrar os elementos da comunicação, nós temos o canal. O canal, ele é fundamental. No nosso contexto, no nosso canal aqui da CRE, nós temos aí o YouTube, que vai disponibilizar essas aulas para vocês. Lembre-se, ainda existe o canal psicológico entre eu, professor, e você, aluno. Essa conexão, podemos dizer que é o nosso canal, beleza? Mas tem vários. Tem os hardwares, digamos assim, o papel, o jornal, a revista, beleza? As ondas sonoras fazem parte desse canal, tá joia? Belezinha? Vamos seguir adiante, porque depois que nós vimos os elementos principais da comunicação, que é o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o referente e o canal, eu vou deixar uma formulazinha simples para vocês memorizar. É só colocar na tela aí, ó, C é igual a ERMCRC. Facinho. C, letra E, que é o emissor, R, receptor, M, mensagem, C, de código, R, de referente e C, de canal. Morreu? Esses elementos da comunicação, pessoal, é o seguinte, é a teoria da comunicação de Roman Jakobson, que foi a linguagem, que é um linguista russo, certo? E eles foram implementados na língua portuguesa em 1968. Tranquilo? Vamos lá. Partindo do princípio que já conhecemos os principais elementos da comunicação, nós vamos entrar de cara aí em um panfletozinho básico, tá? Que traz para nós esse detalhe. Fake news. Se você leu e não tem certeza, se viu e ouviu, mas não conhece a fonte, se descobriu que a notícia é falsa, olha só,
Não passe para frente. Quebre essa corrente. Você consegue identificar os nossos 6 elementos da comunicação nesse panfletozinho, nesta imagem? Um minutinho para vocês pensarem e já já voltamos, tranquilo? Continuando aqui a nossa reflexão sobre os elementos da comunicação, de cara nós vamos ver, ó, lá embaixo no panfleto nós temos o CNDL, o FCDL, o CDL, CDL, SPC, a CIF. Esses caras são os nossos emissores da informação, tá? Nós temos aí os receptores, nós, leitores, diante desse panfleto. Esse panfleto, ele na verdade é o nosso canal, tá? É o canal onde ele está transmitindo as informações para nós. Ele pode ser impresso, ou ele pode ser emitido via e-mail, via WhatsApp, em sites, blogs, etc. Beleza? Agora, a mensagem é todo o contexto, tá? De modo universal. Essa é a mensagem. E o importante é o referente, é o contexto, o conteúdo, ou seja, o que você é capaz de entender desta mensagem. Certinho? Até aí tranquilo? Vamos lá. E para finalizar, o canal. O canal aí é o cartaz, impresso, o arquivo enviado e etc. Certinho? Beleza? Vamos dar continuidade? Olha só, galera. As funções da linguagem, já que temos posse dos elementos principais da comunicação, nós vamos ver cada uma delas. São 6 funções da linguagem, tá? A função emotiva ou expressiva, a função referencial ou denotativa, a função apelativa ou conativa, a função fática ou poética, a função metalinguística, para encerrar. Beleza? Mais um detalhe. Aquela regrazinha, digamos assim, aquela dica mnemônica, que você faz uma fórmula para memorizar, certo? Eu acostumo adotar na língua portuguesa. Por exemplo, lá embaixo, FL é igual a E, R, A, F, P e M. Por que FL? É funções da linguagem. É igual ao quê? Emotiva, referencial, apelativa, fática, poética e metalinguística. Acabou. Só uma dica para vocês. Nas questões do Enem e outros concursos, eles não querem saber se você conhece de cor as funções da linguagem. Ele coloca a questão para testar você se você conhece o teor dessas funções. Tranquilo? Vamos ver o teor de cada uma delas? Olha só como que funciona. A função emotiva ou expressiva. Qual que é a função dela? Qual que é o conceito dela? Ela é centralizada no emissor. Revela emoções, o estado do emissor. Revela dicas relacionadas a quem? A quem emite. Ela pode estar relacionada aí à primeira pessoa, tá? Ela diz lá o seguinte: é uma linguagem subjetiva. Ela é uma linguagem que é fácil você identificar essa função através dos elementos da interjeição, da exclamação, certo? E ela é bem intrínseca. Ela diz respeito a quem? A eu, né? A mim, a quem está enviando a atividade, a mensagem para você. Tranquilo? Olha só. Agora, em que tipo de texto que eu encontro a função emotiva ou expressiva? Eles entram nos textos autobiográficos, memórias literárias, nas poesias, nos bilhetes, nas cartas românticas e etc. Coloquei um exemplo básico aí, o garotinho lá, ó, dizendo: uau, olha só, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Ninguém me segura. Essa é uma linguagem expressiva, uma linguagem emotiva. Tranquilo? Vamos lá. E um texto que aparentemente é jornalístico, certo? Porém, em primeira pessoa, é um texto referente lá a Pedro Bial, certo? Ele diz o seguinte: quando o passado, é um pesadelo. Tomado pela costumeira pressa de repórter, eu tinha que fazer, a toque de caixa, imagens do museu para compor a minha matéria. Quando chegamos ao primeiro corredor, o eixo da continuidade, tentei pedir algo à Bárbara, funcionária do museu que nos acompanhava. Não consegui, nem uma coisa nem outra. Nem parei de chorar, nem me recompus, não me atrevi a recorrer todos os corredores, nem tampouco resisti e penetrar nos espaços desconcertantes do Museu Judaico em Berlim. Pedro Bial.
Percebam que é uma matéria aparentemente jornalística, porém tem traços de primeira pessoa, sublinhado lá no texto. Eu tinha, chegamos, tentei, não consegui, nem parei. Percebam essa facilidade de identificar característica da função emotiva ou expressiva na função da linguagem? Beleza? E assim vai aparecer em vários outros trechos para você analisar e perceber essa característica da função da linguagem. Certinho? Vamos lá. A função referencial ou a denotativa. Olha que denotativo, ele não permite ambiguidade. Não permite, por exemplo, duplo sentido no seu texto ou no texto a você exposto. Veja bem, é centralizado no referente. Referente é o quê? É o que você entende. É a sua capacidade de compreender aquele conteúdo, certo? Oferece informações sobre o ambiente, fato ou alguém. Linguagem de notícia, jornal, livros científicos, artigos de opinião. Detalhe, a sua redação do Enem, dissertativa, argumentativa, ela tem que estar recheada da linguagem referencial ou denotativa. Isto é importante. Mas a redação, em uma oportunidade, em outra aula, tranquilo? A linguagem no referencial é o seguinte: ela é objetiva, direta, denotativa e não permite ambiguidade, certinho? É usada na terceira pessoa do plural, do singular ou do plural, beleza? Vamos lá, olha o exemplo que eu trouxe para vocês, digamos assim, uma chamada de notícia a respeito que nos traz a função da linguagem referencial, certinho? É um exemplo simples, violência, e olha que é um dado verídico. Taxas de assassinatos de jovens crescem 17% no Brasil. País é o mais homicida do mundo, diz um estudo. Isso já é um estudo declarado, já foi divulgado esse estudo. Se vocês tiverem interesse, está lá no jornal Estadão. É só pesquisar que nós vamos encontrar essa notícia lá, certo? Então, esse é o exemplo de uma função da linguagem referencial. Ela não permite duplo sentido, certinho? Vamos para o próximo? A função da linguagem chamada apelativa ou conativa. O que acontece? Prestem atenção que nas questões do Enem sempre caem as campanhas, certo? Publicitárias do governo, do estado, etc. Geralmente, essas campanhas elas tentam nos influenciar a mudar o nosso comportamento, a mudar o seu comportamento, a mudar a sua estratégia, mudar, por exemplo, até o seu meio de consumo, tranquilo? Veja bem, campanhas publicitárias, anúncios comerciais, etc. Centralizadas no receptor, o emissor procura influenciar o comportamento do leitor, adotado pela linguagem dos discursos, dos sermões, das propagandas, são diretas ao receptor com o uso de pronomes como você, tu ou pelo seu nome, através de vocativos, beleza? E o uso do modo imperativo, ou seja, como se ele estivesse te dando uma ordem para isso. Tranquilo? Vamos lá. Aí eu coloquei o exemplozinho do rapazinho aí, ó. Olha só o que ele fala. Esse aí foi uma campanha publicitária relacionada ao carnaval. Ele diz o seguinte, olha só. Oi, sangue bom. A corrente da solidariedade precisa de você para continuar fazendo a alegria de muita gente nesse carnaval. Procure o hemocentro de sua cidade e doe sangue. Abraços e boas festas. Tranquilo? Essa aí já é uma função apelativa, porque ele está te chamando, ele está precisando de que você tome uma atitude relacionada ao carnaval, uma atitude relacionada à doação de sangue. Beleza? Olha só. E a outra campanha que eu quero mostrar para vocês é Amigos do Cão. São campanhas relacionadas para a doação de cães e gatos. Ela diz o seguinte: você pode ajudar a gente a cuidar desse cãozinho. Você pode ajudar a gente a dar outro destino a este cãozinho. Ele ao agradece, beleza? Saiba mais em amigosdocão.com.br ou ligue para 31 12 34 5678. Não vão ligar, né, gente? É só um exemplo. Tranquilo? Então, a função
da linguagem chamada apelativa ou conativa, o objetivo é te influenciar. É influenciar o nosso comportamento. E muitas vezes mudança de comportamento ou consumo de algum produto ou alguns serviços. Tranquilo? Vamos lá. A função da linguagem chamada fática. Já mandaram uma mensagem para alguém no WhatsApp e ele não te respondeu? Já ligou para alguém e ele não te retornou? Ou já tentou falar com alguém, por exemplo, alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ou já cobrou alguém? Precisa me pagar. Acho que ele não ouviu, né? Essa é a função função da linguagem fática. É estabelecer esse processo de comunicação. É estabelecer o seguinte, a eficiência do canal, certo? Veja bem, se nós estamos tratando de um canal, esse canal ele tem que estar ativo, ele tem que estar apto a transmitir as nossas informações, certinho? Essa é a estratégia da linguagem fática. Aí, veja bem, que em muitos grupos de WhatsApp, geralmente um dá bom dia, né? E todo mundo vai lá e dá bom dia. Imagine se a comunicação pessoal fosse igual nesses grupos de WhatsApp, onde todos dessem bom dia presencialmente, não é verdade? Aí tem aí, ó, tem um exemplo, tem uma chargezinha aí, se a vida fosse como os grupos de WhatsApp, onde houvesse essa educação, beleza? A outra função fática é uma charge dos então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tentando entrar em comunicação com o então presidente do Brasil, o Lula, onde o Barack Obama fala o seguinte pro Lula, ó, yes, we can. Aí o Lula responde, vi quem? Não dá, né? Aí houve uma falha nessa comunicação, digamos assim, uma falha de cuidado nessa comunicação. Um fala uma língua e outro fala outra língua. Não dá, beleza? Então, a função fática, ela procura estabelecer a conexão, a comunicação entre dois participantes de uma conversa. O remetente e o receptor. Tranquilo? Vamos lá para frente? Olha só. Galera, presta atenção. A função da linguagem é chamada poética, certo? Centralizada na mensagem, uso de recursos imaginários criados pelo emissor, apresenta sentimentos afetivos, sugestivos, presente em obras literárias, letras de música, propaganda de textos fantasiosos e etc. Olha só, aí eu coloquei para vocês aí analisarem, presta atenção, uma xícarazinha, o formato de uma xícara com um texto. O que diz esse texto? Vamos ver? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Veja que a função poética, ela puxa pela imaginação do receptor. Ela quer que você analise não só o texto, mas o formato, a forma com qual ela se encontra. Outro exemplo aí que ele fala o seguinte, era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Olha o detalhe das letras caindo, certo? As casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando, assim, 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 assim. Quer dizer, a função poética, ela descreve a situação do rapaz, do homem, né? E consequentemente, ela fala que ele andou caindo, né? E o mundo girava em torno dele. Olha o outro. Lixo, lixo, lixo do luxo. Aí remonta até a questão da nossa... a questão do, digamos assim, do analisar o lixo através do luxo, que muitos luxuosos, jogam lixos valioso, né? Muitos vivem de catar esses lixos para reciclagem. É até uma poesia concreta, do concretismo, beleza? E outra aí, ó, aí tem o sinal do infinito. Ele diz o seguinte, o infinito dos seus olhos me fazem encontrar o infinito dos seus olhos, me fazem encontrar o infinito dos seus olhos, e assim vai, em uma forma infinita. Olha a visão que ele tem, que ele tenta nos propor, né? Que é uma visão infinita, beleza? Essa é a característica da função poética. Através do texto,
valorizar a nossa capacidade de imaginação. Tranquilo? Vamos para frente? Por último, a função da linguagem chamada metalinguística. Essa é bem especial, porque o texto prático da metalinguística nós temos todos em casa. É o dicionário, é o código que explica o código, a explicação do código pelo próprio código. Agora veja bem, vocês fazem selfie? Lógico, todo mundo faz selfie. Sabia que o selfie é uma função da linguagem metalinguística? É porque você explicando, você apresentando você de você mesmo. Olha o que diz o conceito. Focado no código. Linguagem que fala da própria linguagem, do próprio código. O texto que fala do próprio texto. O dicionário é um exemplo disso. Certo? Aí tem lá, Vicente Van Gogh é uma obra de arte em que ele, se olhando no espelho, tenta se desenhar. Função da função metalinguagem. Olha só, Ferdinando Cavalier, 1829, também faz já a sua obra se olhando no espelho e tentando se desenhar. Percebam que o selfie não é de agora, já vem desde séculos passados. Grandes teóricos, grandes escritores, pintores, eles já tentavam retratar o selfie de maneira artística, certinho? Agora, no texto, percebam, em uma música, trecho de Minha Música, de Adriana Calcanhoto. Olha só que legal. A música diz o seguinte, a música de Adriana Calcanhoto. Em uma música, minha música quer estar além do gosto. Não quer ter rosto, não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma. Minha música quer só ser música. Minha música não quer pouco. Tranquilo? Qual que é o objeto dessa metalinguagem? A música. Ela quer explicar a música através de qual instrumento? Da própria música. Então, essa é a estratégia da função da linguagem. É o objeto pelo objeto, o código pelo código, a música pela música, a foto pela foto e assim vai. Agora, olha um poeta bem bacana que eu gosto dele bastante, que é de Cassiano Ricardo. Interessante, ele fala o seguinte, ele tenta explicar a estratégia poética do fazer poético. Poética, que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados, que é um poeta, um homem que trabalha um poema com o suor do seu rosto, um homem que tem fome como qualquer outro homem. Olha a estratégia que ele utiliza de explicar a poesia, explicar o poeta. Quem faz a poesia, quem faz o poeta. Então os dois andam se explicando, entrelaçado. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá, agora que nós vamos entrar nas questões, que é a parte fundamental, que é onde você coloca em prática o que você estuda, beleza? Olha só, de olho na tela, nós temos aqui uma questão, presta atenção. Palavras têm poder, palavras informam, libertam, destroem preconceitos, palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua. A responsabilidade também. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite seus direitos, denuncie. Olha como é interessante essa questão, porque ele nos traz uma mensagem, ele valoriza ali a questão do Ministério Público, da associação do Ministério Público, de nos informar, de nos envolver nessa propaganda, neste anúncio. Só que o enunciado da questão diz o seguinte, olha só, pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Olha, já percebemos que ela é uma função apelativa, ela está apelando para nós, telespectadores.
ou receptores, ou alunos, ou assistentes do panfleto. Já sei que ela é função apelativa. Agora, olha só, ela quer saber, tem como função social propagar a imagem positiva do Ministério Público. Não está propagando essa imagem do Ministério Público. Conscientizar a população que direitos implicam deveres. Presta atenção que, geralmente, a função da linguagem apelativa, ela quer conscientizar. Ela tenta mudar a nossa opinião, inclusive a sua. Olha só, qual que é a resposta correta? B, matou. Não precisa nem ler as demais. Se fôssemos um pouquinho mais perto, talvez nem precisaria ler o texto todo. Pela estrutura do texto, já saberíamos que era função apelativa e já iríamos direto à questão, que é conscientizar. Beleza? Vamos ver a próxima? Então vamos para mais uma questão. Essa é a questão referencial. Sabe por quê? De olho na tela diz o seguinte, questão 97 do Enem 2010. Lembre-se que eu já falei para vocês que função da linguagem cai em todas as provas do Enem. Diz o seguinte: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistema, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua produção, crescimento e migrações. Percebam que ele está nos trazendo uma informação nova. É uma informação nova. Então, essa linguagem ela não pode ser nem apelativa, e nem poética, e nem metalinguística. Ela é uma linguagem que referencial, porque o foco dela é na informação. Predomina no texto a função da linguagem. Ele não nos fala a função da linguagem, mas eu preciso saber todas elas. Olha só, é emotiva? Não é. É fática? Também não é. Poética? Não é. É conativa? Também não é, que a conativa é o quê? É apelativa. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Matou. Referencial. O texto, se ele nos traz uma informação, a função da linguagem é o quê? É referencial. Tranquilo? Só mais uma questão para matarmos essa brincadeira, certo? Galera, vamos para a última questão, tá? Para nós ganharmos tempo. Presta atenção. Esse texto, ele fala o pai do herói autista. É um texto que se refere a uma entrevista daquele seriado, né? É The Good Doctor, que tem como personagem um médico autista, tranquilo? Ele diz o seguinte: tem todo o texto, eu já deixei a parte da questão sublinhada, onde ele fala o seguinte: leia as passagens transcritas no texto, nas quais David Shore se expressa acerca do protagonista da série, beleza? Diz o seguinte: me sinto bem por ter feito um personagem como Shawn, tenho orgulho dele. Olha, que ele está tratando em primeira pessoa, certo? A opção 2: o fato de ele ficar para baixo nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim. Aí ele quer saber o seguinte: essa visão particular e pessoal dá realce à função da linguagem corretamente identificada como função fática. Quer estabelecer conexão? Não. Apelativa? Ela tenta te persuadir de alguma maneira? Também não. Ela é expressiva porque trata a primeira pessoa? Ela é expressiva, tranquilo. Bateu, conheceu as funções da linguagem, identificou o texto da questão, mata a questão e resolve. Beleza? Galerinha, para encerrar, só quero deixar uma dica para vocês. Vocês já têm no currículo, na carreira, 12 anos de ensino, 12 anos de preparação e qualificação. O Enem não é surpresa, nem a prova e nem o tema da redação. Vocês vão sair 10, nota 1000 nessa prova, beleza? Um grande abraço, professor Leônidas, em nome dos professores do Colégio Estadual Alfa Ômega, boa sorte!